Nós vamos começar com a avaliação diagnóstica de língua portuguesa. Esta daqui. Para os alunos que estão 100% online, irão responder em casa essas atividades. A professora vai disponibilizar lá na escola uma cópia. Então, quem quiser pegar com a professora lá na escola, a professora vai deixar lá na escola, na secretaria, ou então pode ir na quinta-feira pegar com a professora, porque o dia que a professora vai na escola é só lá na quinta-feira. Então, no caso, fica a critério dos pais. Podem pegar comigo na escola na quinta-feira ou podem pegar lá na secretaria essa avaliação diagnóstica para os alunos que estão 100% online. Mas, professora, eu não quero ir lá na escola pegar, não tem como eu pegar. Tem como a senhora me enviar esta avaliação diagnóstica? Tem sim. Então, a professora pode enviar essa avaliação diagnóstica pelo WhatsApp aí no seu privado. Aí, se você quiser imprimir, professora, eu tenho impressora aqui, eu posso imprimir aqui? Sim, você pode estar imprimindo aí na sua casa, tá bom? Então, o que ficar melhor para os pais? Então, todas as atividades que vão ser feitas nas folhas, eu sempre vou deixar lá na secretaria uma cópia da avaliação ou da tarefa para os alunos que estão 100% online. Professora, eu só posso ir lá no período da tarde. Eu vou deixar quinta-feira de manhã lá e à tarde você passa lá e pega. Não tem nada não, tá bom? Então, o pai, ele vai ver qual horário melhor de buscar essa avaliação diagnóstica na escola, tá? E outras tarefas que no decorrer do ano a professora vai passando na folha. Ou então eu envio para o WhatsApp ou para o e-mail do pai, o que o pai achar melhor, a professora envia, certinho? Bom, os alunos que estão no presencial não vai lá na escola buscar, os pais não precisam ir lá buscar tarefa não, tá? A professora vai fazer essa avaliação diagnóstica com os alunos lá na escola. Então, na quinta-feira, nós vamos responder essa avaliação diagnóstica lá na escola, tá bom? Professora, o que é essa avaliação diagnóstica? São atividades que nós trabalhamos no segundo ano. Professora, mas eu não lembro mais o conteúdo tal, né, que a gente trabalhou. Você que está 100% online, você pode pesquisar nos livros o conteúdo aí. Professora, eu estou com dúvida aqui. Vou dar um exemplo aqui, tá? Nessa avaliação diagnóstica, tem uma atividade aqui com encontros consonantais. Eu não lembro o que é encontro consonantal, professora. Então, você vai lá no livro lá do ano passado e você pode pesquisar o que é encontro consonantal. Mas a professora vai dar uma explicada aqui, tá bom? É só, às vezes, no ato que você for fazer, talvez você não lembre, tá? Você pode estar pesquisando o conteúdo, tá? Por quê? Porque no caso, na quinta-feira de manhã, a professora não estará disponível para a aula online. Por quê? Porque a professora vai ficar na escola. Então, na quinta-feira de manhã, a professora vai estar lá na escola. Então, não tem como a professora tirar dúvidas no período da manhã, tá? Então, no caso, vocês podem até enviar dúvida para mim, mas não tem como eu explicar no horário da manhã. Por quê? Porque a professora vai estar na escola aplicando a aula presencial, tá bom? Bom, com a avaliação diagnóstica em mãos, a professora vai explicar agora. A professora vai explicar agora as questões da avaliação diagnóstica. Professora, eu estou na aula presencial, eu tenho que assistir essa explicação? Tem
tem que assistir sim a explicação. Por quê? Porque lá na aula presencial, você pode fazer a sua avaliação diagnóstica com mais tranquilidade. É claro que se você tiver uma dúvida lá, a professora vai te ajudar, tá lá para te ajudar, para tirar a sua dúvida. Mas já imaginou se a professora for explicar tudinho lá na aula presencial? Não vai dar tempo da gente fazer as atividades. Por isso que todos os alunos que estão no presencial lá na escola têm que assistir às explicações, porque senão vai chegar lá, ó, sem saber de nada, certinho? Bom, então, nessa atividade aqui da avaliação diagnóstica de língua portuguesa, nós temos um texto, tá? Então, vocês irão ler esse texto e fazer a interpretação do texto. No caso, vocês irão responder as perguntas referente ao texto. Então, o texto aqui é um texto sobre o tucano. Então, vocês irão fazer a leitura do texto e responder as perguntas referente ao texto. Questão de número 2 aí, nós temos aí, ó, escreva o alfabeto minúsculo. Então, aqui vocês irão escrever o alfabeto minúsculo. Depois, aqui na questão de número 3, completar o nome das pessoas com letra maiúsculas. Vocês já sabem a diferença entre alfabeto maiúsculo e alfabeto minúsculo. Alfabeto maiúsculo, eu escrevo em nomes de quê? Nomes de pessoas, cidades, estados, países, nomes de estabelecimentos, de supermercados, lojas, e sempre com a inicial maiúscula. E o alfabeto minúsculo eu escrevo em nomes de objetos, animais, cores, características, sempre com o alfabeto minúsculo. Questão de número 4. Coloque as palavras na ordem alfabética. Ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Então, aqui nós temos várias palavras. Vocês irão escrevê-las na ordem do alfabeto. Questão de número 5. Vocês irão separar as sílabas. Vocês sabem que para separar as sílabas de uma palavra, eu tenho que pronunciar aquela palavra e vou ver quantas sílabas saem da minha boca. Vou dar um exemplo. Bola. Bo. Abrir a boca uma vez, é uma sílaba. Lá. Abrir a boca 2 vezes. Tá? Então, são 2 sílabas que formou a palavra bola. Então, separar as sílabas, né? Se você fazer como a professora está ensinando, caso você tenha alguma dúvida, você vai fazer corretamente. Você vai conseguir separar as sílabas corretamente. Bom, na próxima questão aqui, nós temos palavras com au, el, il, ol e u. Então, você vai procurar no diagrama essas palavrinhas aí que tem essas sílabas. Bom, então aqui vocês irão procurar essas palavrinhas que tem au, el, il, ol, u. Questão 7. Vocês irão procurar nas palavras os encontros vocálicos. Vamos relembrar os encontros vocálicos? Encontros vocálicos é o encontro das vogais, tá? Então, eu tenho aqui as vogais. Vou fazer o encontro de 2 vogais ou o encontro de 3 vogais naquela palavrinha, tá bom? Então, vocês irão procurar na palavra os encontros vocálicos, quer dizer, as vogais juntas, que são irmãzinhas, que segura ali uma na mão da outra,
certinho? Próxima questão sobre os encontros consonantais. Então, relembrando, os encontros consonantais são os encontros de consoantes, tá? Então, quando tem duas consoantes juntas, nós chamamos de encontro consonantal. Em seguida, eu tenho a questão de acentuar as palavras. Para eu acentuar as palavras, eu tenho que observar qual é a sílaba mais forte. Aquela sílaba mais forte vai levar um tipo de acento. E aí vocês irão descobrir que acento é este, tá bom? Na próxima questão, está falando sobre frases afirmativas, negativas, interrogativas ou exclamativas. Lembrando que frases afirmativas é quando eu afirmo alguma coisa, tá? Então, eu estou afirmando que hoje terá aula. Frases negativas são frases que eu estou negando alguma coisa. Tem uma palavrinha-chave nesta frase negativa. Qual será essa palavrinha? Pense e descubra. Frases interrogativas é quando eu faço uma pergunta. E frases exclamativas é quando eu sinto algum tipo de emoção. Próxima questão, estamos falando da letrinha M ou N. Quando é que eu posso usar M? Quando é que eu posso usar N? Vamos ver a regrinha que nós aprendemos ano passado. Eu só posso usar M antes de P ou B. Isso mesmo. E a letrinha N eu uso antes das outras consoantes. Já dei a dica. Bom, na próxima questão aí, nós temos que completar o quadro com nomes próprios ou nomes comuns. A professora já falou sobre isso lá no comecinho das questões, a questão do alfabeto maiúsculo e minúsculo. Relembrou aí? Quando é que eu uso letra maiúscula? Quando é que eu uso letra minúscula? Bom, vamos para a próxima questão, então. Bom, na próxima questão, vocês irão passar para o feminino aí algumas palavras. Vamos relembrar o que é feminino e o que é masculino. Quando eu me refiro ao feminino, eu me refiro a fêmea, tá? Ou uma palavra que seja no feminino, eu acrescento o artigo a ou o artigo uma. Quando eu me refiro ao masculino, significa ao macho. E quando uma palavra está no masculino, basta eu acrescentar o ou o para eu verificar se aquela palavra é feminino ou masculino. Próxima questão aí, vocês irão escrever as palavras no singular e no plural. Quando é que uma palavra é no singular? A palavra é no singular quando há um elemento só. E a palavra que está no plural quando há mais de um elemento. Bom, próxima questão aí é sobre os verbos. Isso mesmo. Quem lembra o que é verbo? Verbo é uma ação. A professora está estudando neste momento. Qual é o verbo desta frase? O que a professora está fazendo? A professora está estudando. Então, do verbo estudar. Então, vocês irão ler a frase e
atenção a essa pergunta, tá? O que o menino está fazendo? Aí vocês vão descobrir aí, lendo a frase, tá? A ação que o menino está fazendo. E essa ação é o verbo. Na próxima questão, nós temos aí palavras no diminutivo, no grau normal e no aumentativo. Vocês irão passar esta palavra no seu grau certo, tá? Então, já tá aí algumas questões respondidas. Então, é fácil vocês descobrir aí quais são as palavras que tem que passar para o diminutivo, quais as palavras que tem que colocar no grau normal e quais as palavras que tem que colocar no aumentativo. Lembrando que diminutivo é algo pequeno. Normal é algo que está dentro do seu normal. E aumentativo é algo grande. Próxima questão. Vocês irão escrever as palavras, o seu sinônimo e o seu antônimo. Vou dar um exemplo. Você é lindo. Eu posso substituir lindo por uma outra palavra. Você é bonito. Então, todas essas duas palavras, elas têm o mesmo significado. Então, vocês irão escrever o sinônimo dessas palavras aí e também irão escrever o antônimo. Antônimo já é o contrário daquela palavra, tá? Então, bonito, feio, é o contrário. Sinônimo tem o mesmo significado. Eu vou substituir esta palavra por uma outra palavra que tenha o mesmo sentido. Bom, próxima questão aí é o uso da cedilha. Então, tem palavras que eu posso utilizar cedilha, né? Outras sílabas na palavra eu não posso utilizar a cedilha. Então, vocês irão ver aí qual palavra que eu posso utilizar e qual palavra que eu não posso utilizar a cedilha. Lembrando que tem a regrinha, que tem palavras aí que tem sílabas que tem a cedilha e tem sílabas que não tem a cedilha. Então, relembra aí essa regrinha. Vamos ver se você sabe qual regrinha que é essa. Qual sílaba que eu posso usar a cedilha e qual sílaba que eu não posso usar. Próxima questão aí, vocês irão escrever o nome aí, né, das imagens, tá? Depois irão completar com S ou 2S as palavras. Depois irão acrescentar um R a mais aí, que vai modificar o nome da palavra. Então, tem palavras que se eu acrescentar uma letra, ela forma uma outra palavra. A gente viu isso lá no livro lá do Marcelo, Marmelo e Martelo. Na próxima questão, vocês irão encontrar palavras com G e palavras com J. Escrever aqui os nomes das imagens e tudo dará certo. Bom, a professora, né, deu uma explicação desses conteúdos aí para vocês relembrar o que já foi dado no ano passado, tá? Então, muitos alunos aí, professora, eu já sei fazer essa questão, eu já sei, já lembrei, tá? Então, a professora deu algumas dicas aí para vocês relembrar sobre o que a gente já estudou. E como a professora falou, é uma avaliação para eu ver como que vocês estão aí referente aos conteúdos. Como que está o nível de aprendizagem seu,
Amanhã, na aula presencial, os alunos irão responder lá na sala de aula com a professora, tá bom? E os alunos que estão 100% online irão responder em casa essas atividades. Bom, por hoje é só, tá? Amanhã, então, quem está comigo na aula presencial, a gente vai se encontrar lá na escola. E quem está 100% online, amanhã não tem videoaula, tá? Então, amanhã não tem videoaula, que é o dia para vocês responder essas atividades. A gente vai voltar na sexta-feira, tá? Sexta-feira, que a professora vai fazer a correção dessas atividades. Aí, a correção dessas atividades, a professora vai fazer online para todos os alunos, tá? Então, as correções sempre será online para todos os alunos. Bom, até amanhã, então, lá na aula presencial, quem vai para a aula presencial, e para quem não vai, até sexta-feira. Beijos no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau!